Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem difícil, mas muito necessário, que é o perdão. O que é o perdão? O perdão muitas vezes é visto como uma obrigação que eu tenho com a outra pessoa, com a pessoa que me magoou ou que me causou algum problema, algum dano. Quando na verdade o perdão tem que ser algo interno, algo que acontece dentro de mim e pra mim. A gente cresce escutando que perdoar é de alguma forma aceitar ou esquecer o erro ou a mágoa ou tudo aquilo que a outra pessoa fez pra nós. Mas na verdade o perdão não envolve o outro, envolve o fato de você ficar em paz com aquilo que você sente. Perdão só é possível quando a gente pratica o autoconhecimento, quando a gente passa a entender por que aquilo que o outro fez causou dentro de mim uma mágoa. Quando uma pessoa te magoa, ela fere alguns valores que você tem e que de repente você nem sabia. Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer. Mas existem dois motivos pelos quais o perdão é muito importante. O primeiro deles: perdoar nos livra de doenças. Uma pessoa que vive em constante contato com mágoas, ela tem mais sudorese, ela tem um batimento cardíaco muito acelerado, ela tem contração muscular, ela tem hormônios desregularizados e ela tem um alto índice de estresse e até depressão, já que o ato de não perdoar também desenvolve na gente uma mente que sofre, porque essa mente cria pensamentos, comportamentos e atitudes, até mesmo sentimentos que são inadequados. E como a gente já viu em vídeos anteriores da série Feliz Vida Nova, as nossas palavras, as nossas atitudes ditam boa parte da nossa felicidade. Então, perdoar é essencial para a sua saúde. E o segundo motivo pelo qual a gente precisa se perdoar é para a gente se sentir e viver livre. A primeira coisa que você precisa entender é que quem precisa de perdão é você e não a outra pessoa. Você precisa do perdão porque o perdão vai favorecer a sua liberdade. Vai te libertar de atitudes, pensamentos, comportamentos e até de sentimentos destrutivos que você criou nesse período. Então, perdoar é colocar você em liberdade que você se permitiu aprisionar quando o outro te causou aquele problema. Aquela mágoa que teve fundamento, que fez você chorar, que fez você sofrer, ninguém está discutindo isso. Aquela mágoa, quando cultivada, te traz uma série de problemas, inclusive o fato de você ficar preso a isso, de não conseguir fazer a sua vida andar, de ficar cultivando rancor, de ficar cultivando coisas negativas dentro de você e de não fazer com que você seja livre. Muitas vezes a pessoa que te causou esse problema, ela não lembra mais que te causou esse problema, ela não vive em função disso, às vezes ela sequer lembra que você existe, é uma realidade. E enquanto você vive apegado nesse problema que ela causou, que teve fundamento, que teve algo justo por trás, mas que só está fazendo mal para você mesmo. É você que precisa dar uma carta de liberdade, uma carta de alforria para a sua alma, para a sua vida. É você que está sendo prejudicado e não a outra pessoa. O perdão, na verdade, é um estado de empatia que me coloca no lugar do outro, não sob a ótica do que eu sinto, entendendo também, por mais difícil que seja, a liberdade que o outro tem de sentir e de fazer o que ele quiser. Isso é muito difícil. E se o que ele tem a liberdade de sentir não me faz bem, não combina com os valores que eu tenho, então aí entra o autoconhecimento de novo e o amor próprio que eu tenho me faz decidir não compartilhar desses outros valores que ele tem. Então dessa forma eu me afasto, mas entendendo que ele tem a liberdade de sentir o que ele sente e eu tenho a liberdade de sentir o que eu sinto. E assim cada um segue a sua vida sem desejar o mal para o outro. O perdão, na verdade, é para você, para que as coisas comecem a fluir na sua vida, para que você volte a viver para você e não em função do que o outro fez ou deixou de fazer. Diferente do que a gente escutou a vida toda, perdoar não é esquecer. Esquecer seria apagar a experiência vivida, e isso seria muito ruim, porque tudo aquilo que a gente vive, sendo ruim ou não, nos ensina alguma coisa, nos traz algo bom. Então associar o perdão com o esquecimento não é a associação ideal. Porque o perdão é muito maior do que isso.
Perdão é ser livre, perdoar é ser livre. É ser livre das memórias tristes que o outro me causou. É ser livre de sentir aquela coisa ruim que veio do erro do outro. É ser livre de sentir aquilo que eu sinto cada vez que eu lembro que eu fiz mal a alguém. Você sempre vai ter registrado na sua memória de alguma forma aquilo que você causou de mal para alguém e aquilo que alguém causou de ruim para você. Então se lembrar disso não tem nenhum problema. Aí você pode pensar, tá, Fê, mas as pessoas usam a palavra esquecer querendo justamente se referir a isso. Que quando você se livra da mágoa, você já não lembra mais e tal. Mas vocês percebem como isso está errado? Você vai se lembrar. Você vai sempre se lembrar do que aconteceu. E muita gente, por crescer associando a imagem de perdão com esquecimento, passa a se culpar porque, como ele lembra, ele acha que ele não perdoou. E na verdade ele perdoou. Apenas é inevitável lembrar. A partir daí, quando você se liberta disso, porque é isso que é o perdão, aí você decide se você ainda quer manter a convivência, se você ainda vai manter uma relação com aquela pessoa, mas você já se perdoou e já perdoou o outro, a ponto agora de cada um poder viver a sua vida, quer seja junto ou separado, mas sem mais ter aquela mágoa no meio interrompendo tudo. Percebem como é diferente? Então você nunca vai esquecer, mas você vai conseguir se libertar se você quiser. Para você ser feliz, você precisa se perdoar do que você fez. E se você quer alguma dica para isso, acesse o vídeo que está aqui em cima que fala sobre culpas. E você também precisa perdoar o que o outro te fez, por mais difícil que seja. Porque como a gente viu, o perdão não é para o outro, é para nós mesmos, é para que a gente siga uma vida em paz. Faça isso pessoalmente se você achar que é necessário, mas principalmente perdoe sem esperar uma atitude positiva do outro, sem esperar que ele faça nada. Perdoe porque é pra você. E embora muita gente possa achar isso egoísta, não é. O perdão é realmente pra nós, não é pra outra pessoa. Nós é que somos beneficiados com o perdão. O perdão é um dos maiores atos de amor que nós podemos demonstrar por nós mesmos. E eu espero sinceramente que você consiga tomar esse passo que às vezes se mostra tão difícil, mas é tão necessário pra gente ser feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.